Muito bem, meus amigos, estamos iniciando novamente aqui nosso trabalho a respeito do nosso estudo, a respeito da guerra cultural e teologia, juntamente com filosofia e história, e abordando, obviamente, a ciência política. Hoje nós vamos estudar a respeito da Escola de Frankfurt. Na verdade, poderemos aqui transcrever para vocês como uma definição mais precisa e significativa, na verdade, desse instituto, depois se tornou escola. Nós estamos diante de um estudo em que nós vamos entrar em contato com o Palácio do Prazer do Demônio. Então, seria contraditório eu dizer a vocês que sejam bem-vindos ao Palácio do Prazer do Demônio, que é a Escola de Frankfurt. Por aí você talvez já ouviu alguém mencionar a Escola de Frankfurt, né, dependendo da visão do professor ou do palestrante. E na maioria das vezes essa visão era ocultada. A visão mais real é ocultada, deixando apenas a parte romântica dos seus teóricos. Porém, nós vamos mostrar aqui a vocês que nós estamos diante de uma cena, de uma didática mental, onde existe um prazer demoníaco. Né? Os frutos das ações e do trabalho desse teórico demonstram isso. Então, uma definição que, ao meu ver, obviamente, faz sentido é entender, a princípio, a Escola de Frankfurt como o palácio, né, do prazer, do demônio, tá bom? Então, eu estou aqui com o livro Marxismo na Contramão do Bom Senso, tá? Na página 151, onde ele aborda aqui de uma forma muito vasta, muito abrangente, muito precisa e detalhada a Escola de Frankfurt. Trabalha a questão da história. Depois, obviamente, ele vai resgatar e mostrar a teoria crítica, que daria um outro livro. Enfim, é um assunto muito, muito extensivo, que você não tem ideia de quanto é trabalhoso esse assunto. Mas nesse livro, eu vou aqui fazer uma citação bastante extensa, como introdução, e aqui você vai encontrar na página 151 do livro Marxismo na Contramão do Bom Senso, um livro fantástico, tá bom? Então tá aí, mas também você observa aí no smartphone ou no computador, o vídeo, que nós temos aí uma frase embaixo: faça amor, não faça guerra. Essa frase, mais adiante nós vamos mostrar rapidamente de onde ela se originou, mas para você pensar um pouco antes da gente poder aí destrinchar essa questão, tá bom? Bem, o movimento teórico comunista persistiu buscando novos caminhos para justificar o fracasso soviético, né, a antiga União Soviética, e para consolidar o abandono do ideal revolucionário pelo proletariado. Então, eles tinham basicamente duas grandes preocupações. Primeiro, como entender o fracasso do comunismo soviético. Porque não deu certo, assim, na sua magnitude. Obviamente, a Rússia, que é hoje a Rússia, foi o país socialista em termos de 90%, podemos dizer, mas não em 100%. Por que não virou uma superpotência socialista? Porque o socialismo não é uma superpotência, uma vez que seus líderes tiveram todos os meios para tornar supostamente uma superpotência. Isso não aconteceu. E também porque os trabalhadores comuns, né, não agiram como revolucionários, guerreiros. Por que isso aconteceu?
Então, a linha revisora ganhou bastante força, adotando a lógica de retomada do valor teórico do marxismo, como pré-lecionado por Karl Koch, e focando na sociedade reificada como fator de dominação cognitiva da classe revolucionária, tal como desenvolvida por George Lucas. Surgiu a corrente de pensamento que mais tarde seria denominado de Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é o termo utilizado para designar um grupo livremente associado de filósofos, historiadores, economistas, críticos literários e teóricos do direito, teóricos sociais e psicanalistas, reunidos ao redor de um conjunto de instituições relacionadas, que foi fundado em Frankfurt no final dos anos 20 e que manteve sua identidade através de uma série de vicissitudes, pelo, pelo menos até o final dos anos 60. Os pensadores não são uniformes entre si, havendo casos em que são até mesmo colidentes. É nítida a diferença de foco entre os pensadores da primeira fase e os que construíram seu segundo período. Adorno e Horkheimer, por exemplo, desenvolveram textos intensamente pessimistas, enquanto Marcuse viu um possível caminho revolucionário aberto e hábil para a mudança da sociedade atual. No princípio, a intenção era estudar marxismo ortodoxo. Depois, houve uma transferência de análise para a sociedade e o nazismo. Página 152. A escola era essencialmente progressista, lutando para compreender a razão da paralisia do proletariado, agregou estudos das mais variadas áreas para socorrer na interpretação da situação contemporânea. À medida que evoluía durante a década de 1930, a escola de Frankfurt combinou a análise social neomarxista com as teorias psicanalíticas freudianas, para tentar compreender por que os trabalhadores alemães, em vez de se libertarem do capitalismo mediante uma revolução socialista, foram seduzidos pela sociedade consumista moderna e fatidicamente pelo nazismo. Os integrantes não se envolviam com a política por entenderem que a atuação prática militante deveria ser reservada para os marxistas ortodoxos. Não compreendiam o marxismo como luta política, mas como metodologia científica. Por isso é que a construção teórica foi gigantesca e a visão revisionista por eles perseguida ganhou o nome de marxismo humanista. Então, temos aqui uma ótima introdução básica sobre a escola de Frankfurt. Entrando aqui no nosso estudo propriamente dito, já sabemos que a escola de Frankfurt, inicialmente, conhecida como Instituto de Pesquisa Social, criada em 1923. Bem, tudo começa com um grupo de pensadores alemães socialistas, que a princípio buscavam explicações para entender o porquê o socialismo não dá certo. E assim, criticam o marxismo clássico e ao mesmo tempo criam uma nova variante do marxismo. Sua principal área de atuação, o campo de atuação, era a filosofia social. Eles ainda conservavam os ideais, os princípios norteadores do comunismo científico de Karl Marx. Na escola de Frankfurt, temos os principais pensadores, que são Theodor Adorno. Ele era filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. Temos também Friedrich Ploff, cientista social, filósofo e economista. Temos Felix Well, acadêmico e filantropo.
Nós também temos na escola de Frankfurt Herbert Marcuse. Ele era sociólogo e filósofo. Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo. Ernst Bosch, filósofo. Erich Fromm, psicanalista, filósofo e sociólogo. E Walter Benjamin, ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo. Então, o pessoal da escola de Frankfurt, eles eram altamente qualificados, tá? Eles eram psicopatas do conhecimento, altamente capacitados, academicamente falando, para serem os estudiosos que iriam fazer apologética para o comunismo, para o marxismo, para o socialismo. Desse modo, influenciaram e influenciam centenas de fatores, ambientes e situações da sociedade atual. Eles conseguiram aquilo que aparentemente era impensável. Influenciaram todos os meios possíveis com a semente diabólica do comunismo, da doutrina comunista. Bem, a escola de Frankfurt tinha como missão eles tinham como missão frear o progresso da industrialização, dos meios de produção e da propriedade privada. Então eles não queriam as revoluções industriais, eles não queriam essa industrialização tão necessária e que necessita ainda de melhoramentos. Eles também não queriam os meios de produção e muito menos a propriedade privada. Entre outras coisas, tá? Entre outras coisas. Bem, para os teóricos da escola de Frankfurt, as famílias deveriam viver em comunidades coletivas, tendo a mulher mãe, a matriarca, como a sustentação do povo. Então, para eles, essa ideia capitalista do patriarcal, né, do patriarcalismo, do homem ser o chefe da família, é totalmente absurda. Né? Obviamente, aí vê o ser humano, a função da família, com um aparato marxista. Ele não está usando um aparato teológico, bíblico, não está usando dessa forma. Então, por isso que para eles é melhor a mulher assumir esse poderio. Todavia, lá na frente você vai entender como é, de fato, a realidade se isso fosse possível. Né? Você vai ver e vai se surpreender de tamanha abominação. A princípio é algo bonito, é algo encantador, que faz as mulheres até apoiarem partidos de esquerda, pensadores socialistas. É apenas um truque para enganar as mulheres. Bem, eles diziam, os pensadores de Frankfurt, tá, que isso poderia levar a acreditar que o capitalismo, com seu senso de individualismo, é uma afronta aos valores universais de uma vida justa e igualitária. Então, para eles, para a escola de Frankfurt, o capitalismo deu origem à família tradicional, tá? Mas isso, e por essa razão, a igualdade que deveria existir, segundo esse pensamento, não existe. É uma outra falsificação da realidade. É como se fosse o seguinte, está pegando um casamento que não deu certo e está aplicando aos outros casamentos. E fazer assim, o casamento de fulano não deu certo, o seu também não vai dar. Ele faz isso. Mas se o casamento de ciclano deu certo, eles também não vão dizer que o seu vai dar certo. Ele vai dizer que o seu vai dar errado. Você vai entender que a teoria, já é o uso da própria teoria crítica para manter
essa luta de classes do pensamento da doutrina marxista. Então, deixa eu ver aqui. Então, tanto na época quanto hoje, esse pessoal, pelo menos os acadêmicos que estudam o marxismo e que são socialistas, eles tentam macular, né, desvirtuar, né, o capitalismo, a política, a filosofia, a cultura, a igreja, a sociedade, a psicologia, a ciência, o conhecimento, a educação moderna, contaminando todo o que nós dissemos nesse exato momento com alguma premissa marxista, tá? E assim, eles, de fato, tiveram grande êxito. Então, para os socialistas, o Estado é que garante os serviços públicos básicos, assim como as condições de subsistência a todos. A mulher teria um papel importante, veja só, que eles começam dessa forma, querendo ludibriar, passar a perna na mulher, exaltando ela a um título que ela originalmente não tem, por natureza, tá? E até por atribuições divinas, certo? Mas esses mesmos títulos que eles tentam impor na mulher não passa de uma fachada de uma empresa laranja para ela abandonar a sua função de mãe, de mulher, enfim, entre outros detalhes, para se tornar o combustível da causa comunista. Então, a mulher vai ter um papel importante da procriação, cuidando dos filhos, dos seus próprios filhos e de outras mães da comunidade. Então, veja o que vai acontecer. A partir do momento em que eles dizem assim, a mãe precisa viver em uma comunidade coletiva. E a mulher precisa assumir a sua função matriarca. E a função patriarcal deixará de existir. Dessa forma, a matriarca passará a cuidar de seus filhos e de filhos de outras mães. E o pai deixará de ser pai. Será apenas uma questão mais uma simulação. E assim, os filhos serão da comunidade. Não será de ninguém. Será de todos. Será do Estado. Esse papel matriarcal, onde eles dizem que a mulher terá um título até mesmo superior aos homens, nada mais é do que o amor fraterno. Lembre-se que esse amor fraterno aqui é a conotação sexual, ou seja, a mulher matriarcal ou todos dessa comunidade comunista, em termos sexuais, deverão praticar sexo entre si. Então, é como se estivesse dizendo o seguinte: a mulher, para deixar de ser escrava do capitalismo, do patriarcalismo, né, deverá se prostituir para a nossa causa comunista. Então, tá aí uma coisa bem aberta, escancarada. E esse amor, além de ser fraterno, ele é coletivo. É o que a frase está dizendo aí: faça amor e não faça guerra. Ou seja, todo mundo é de todo mundo. Isso é o que está nos escritos, que nós podemos aqui comprovar através do livro Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Quem sabe dessa obra vai entender melhor ainda essa questão que nós estamos aqui levantando. Então, eles, os pensadores da escola de Frankfurt, que trabalham a teoria crítica, levando e trazendo e multiplicando e explorando o prazer do demônio, eles imaginavam que a industrialização, então eles estão pegando diversos elementos da sociedade capitalista, estão criticando, estão zombando, estão invertendo, estão colocando um contra o outro para apresentar a sua sociedade fictícia que não tem existência, justificando assim a falência
e dando um retorno, uma reviravolta para o socialismo ou para o comunismo. Então, a industrialização também era alvo dos comunistas para ser culpado pelo, pelo surgimento dos patrões que deveriam oprimir os seus empregados. Ou seja, a partir do momento em que as empresas começam a crescer, mais trabalhadores passam a trabalhar e a ter seu sustento de vida. Para esses pessoal, isso resultaria na opressão do opressor. Ou seja, mais pessoas estariam se tornando escravas, porque para eles, ser trabalhador seria uma espécie de escravidão. Então, a burguesia, a classe dona dos meios de produção, né, dominaria o proletariado, que é os trabalhadores, o povo trabalhador, e surgiria e sugaria a alma desse homem, dessa mulher que estivesse trabalhando, deixando os patrões mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Então, novamente, eles criam uma ficção, um sistema ideológico, obviamente muito bem construído, muito bem arquitetado, muito bem desenhado, tá? Porém, quando você faz essa análise histórica, tenta entender o ambiente socialista, os pensadores socialistas, pega essas críticas que eles fazem e compara com a sociedade capitalista, que não é uma sociedade ideológica. E você vê com a sociedade ideológica que estão apresentando. Uma automaticamente é falsa e a outra automaticamente é verdadeira. Então, sempre existe a primeira mentira, a segunda mentira, a terceira mentira, a quarta mentira, assim por diante. É tanto que no final, além de taxar que os trabalhadores seriam sempre oprimidos e não iriam ter progresso nenhum, eles passam agora a criar uma outra premissa, obviamente falsa, pois não há como comprovar na realidade os fatos, pois eles não trabalham com fatos. Eles vão dizer aqui que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Aqui no canal já temos vídeos falando sobre isso, dedicamos livros falando sobre isso, quebrando essa falsa verdade, né? Que nem verdade é. Um silogismo falso, né? Então, além de toda essa besteira, de toda essa crítica, de toda essa abominação que eles fazem, eles ainda ousam afirmar que as famílias deveriam ser formadas em grupos maiores. As crianças seriam cuidadas por pais comunitários. Haver espaço para a troca de casais em uma espécie de fraternidade. Então nós temos aqui a total erotização, a total libertinagem, a total abertura para todo tipo de prazer sexual. Todo tipo de prazer sexual, todo tipo. Legalizado, apoiado e até mesmo financiado pelo próprio Estado. Abre aspas, democrático de direito que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. É como se o STF, os órgãos, o Ministério Público, todos esses supostos ministros da Justiça, que são ministros dos demônios, eles vão legalizar a pedofilia, a homossexualidade, enfim, a bestialidade, tudo que você puder imaginar, tudo mesmo, tudo e tudo mesmo. Daí, essas são citações, são escritos dos próprios marxistas, tá? Não há como negar isso, a não ser que o cara realmente tenha uma lobotomia, ou seja, bastante possuído. Quem não tem, porque é o próprio escrito, é a própria ideologia. Não tem como dizer que não é exatamente isso que eles querem para a sociedade. Então, tudo isso é o sonho comunista real na mente deles. Mas sempre tem uma barreira, sempre tem algo que impede isso. E uma dessas barreiras se chama propriedade privada. Existem várias barreiras. A igreja,
cultura, a filosofia, o direito romano, mas citamos aqui a propriedade privada. Então, para os pensadores marxistas, eles pensavam que era preciso acabar com a propriedade privada. Por quê? Por que precisavam acabar com a propriedade privada? Porque as famílias capitalistas eram pequenas e cuidavam apenas um dos outros. Bens e capital acumulado transferiam-se às próximas gerações da mesma família e nunca seriam repartidas em comunidade. É como se fosse o seguinte: vamos supor assim, para você entender, se você ainda não entendeu. A gente trabalha 10 horas por dia, certo? E folga só no domingo. 10 horas na segunda, 10 horas na terça, enfim. Um exemplo. Aí tem uma pessoa, eu trabalho para minha família, para minha esposa, para meu filho e tal. Aí eu tenho um maconheiro, um assassino, um estuprador, um pedófilo, que passa o dia todinho só dormindo e fazendo criminalidade, certo? Só que esse cara passa fome, pá, tem suas necessidades. E ele até vezes mendiga. Mesmo ele matando e roubando os outros, ele tem momentos que ele vai ter que mendigar, certo? Aí nessa mentalidade comunista, eu, que alcancei por meio do esforço do meu trabalho, consegui comprar uma casa, um carro, comecei a ser empreendedor, sou empresário, enfim. Aí eu supor que hoje eu tenho bens, imóveis tal, e capital. Aí eu vou morrer. Aí no capitalismo eu passo para os meus filhos, para minha esposa, né? Só que para esse pessoal, esse meu dinheiro e a minha casa, enfim, tem que ser da coletividade, tem que ser do maconheiro, tem que ser do bandido, tem que ser do estuprador, tem que ser do assassino. É isso que está acontecendo pouco a pouco. As pessoas não estão percebendo isso. As pessoas estão brincando, achando que isso é apenas uma ficção. Você está vendo aí, não tem como negar isso. Depois disso tudo, e ao mesmo tempo com isso, dá-se o surgimento da teoria crítica. A escola de Frankfurt gera a teoria crítica, que é o distanciamento real do mundo. Tá? O distanciamento real do mundo. A escola de Frankfurt é o prazer do demônio. Já a teoria crítica é o distanciamento real do mundo. O que acontece? Basicamente, a teoria crítica é uma ampla pesquisa, um amplo estudo, uma ampla metodologia, tá, que visa destruir tudo aquilo que possui valor moral ou princípios. Ou seja, tudo que construiu o Ocidente, eles vão usar para destruir. Em razão do regime nazista, na ocasião da escola de Frankfurt, os pensadores dessa época vão ter que sair da Alemanha para, adivinha para onde? Para uma sociedade capitalista. Isso mesmo. Eles não continuam no socialismo, que o nazismo é o socialismo. Eles não continuam, pois não tem progresso. Nazismo, como socialismo, não tem progresso econômico. Então ele foge para Nova York em 1937. Nos Estados Unidos da América, os socialistas produzem obras para acabar com o Ocidente. O fato é que os socialistas usam a teoria crítica para para atacar, inclusive com o amor e com o casamento. Para esse grupo de estudiosos, eles viam o casamento como uma amarração conjugal permanente de ordem econômica. Para os socialistas, o amor deve ser livre, ou seja, sexo com todo mundo. Faça amor, não faça guerra. Ou seja, faça amor e não venha lutar com os socialistas, não venha
refutar os socialistas, não venham combater os socialistas. Faça o seu prazer. Nós estamos aqui para realizar seus sonhos, seu prazer. Será isso, tá? Também trocas de casais, isso mesmo. E as trocas de casais deveriam ser vistas como algo natural. Será que isso é bom? Com certeza não. Dessa forma, não existe pecado na mente dos marxistas, pois eles são materialistas, pela trocas sucessivas de parceiros. Né? Estamos chegando ao fim, então eu quero que você observe que, seja qual for a vertente do socialismo ou do comunismo, a sua doutrina é radicalmente contra a palavra de Deus. Então, o próprio socialismo é contra a pessoa de Deus. O verdadeiro socialista vê a igreja como uma enorme muralha, uma pedra de tropeço, que impede de construir o sonho utópico do comunismo. Os socialistas ensinam que a igreja e o capitalismo dominam os meios de produção e a riqueza, explorando o oprimido, os operários no chão da fábrica. É mais uma crítica infundada, tá? Quando você faz uma análise real, uma análise rigorosa, é apenas uma crítica infundada, sem fundamentação nenhuma. Bem, falando sobre o Brasil rapidamente, de uma forma rápida em termos políticos, estamos à beira do abismo, pois em vez de lutar culturalmente contra o comunismo, muitos preferiram seguir o slogan de Herbert Marcuse, que diz o seguinte: faça amor, não faça guerra. Os donos do mundo querem assumir a presidência, assumir o governo mundial, e assim eles permitem o prazer temporal para desviar a mente dos distraídos. E assim, os socialistas criam a desconstrução da cultura judaico-cristã. Por fim, quero lembrar aqui as pautas que os socialistas pregam no púlpito do Palácio do Planalto, criam leis dentro dos poderes públicos, e isso é uma ofensa à própria pessoa de Deus e também para as demais religiões que se dizem cristãs. Por exemplo, são pautas que estão levando a todo custo para criarem leis, tá? Por exemplo, eles tendem a negar a existência de Deus e da fé religiosa. Então eles excluem qualquer fato que envolva o nome de Deus de determinados ambientes. Então a religião é vista como algo maligno. Hoje se ensina tudo, ensina-se sexo a criança de 6, 12, 10 anos, mas não se ensina religião. Eles querem, dentro dessa pauta, destruir a própria família cristã. Abominam o capitalismo, mas vivem do capitalismo. Ganham poderes, ganham prestígios, ainda que falsos, por meios falsificados, mas eles usufruem do capitalismo. O apoio a relacionamentos afetivos livres e descomprometidos, naturalização do homossexualismo e liberação das drogas. Bem, qual é o nosso papel? Nosso papel é apoiar o casamento cristão, o casamento tradicional, o casamento entre casamento entre homem, mulher e filhos, onde tem a existência de pai, mãe, filhos e filhas, né? Então, apoiar esse núcleo fundamental e também apoiar igrejas que têm em seu roteiro de estudo temas que envolvam o comunismo de uma forma nítida, para que seus ouvintes não saiam com nenhuma perturbação.
ou dúvida, pois mais da metade dos religiosos hoje em dia desconhecem o tema, desconhecem a maldade, desconhecem a fúria do pensamento comunista em relação à fé judaico-cristã. Meus amigos, muito obrigado por participarem desse estudo. Qualquer dúvida, deixe no comentário e em breve teremos em contato. Forte abraço e bons estudos.